Pois bem, para falar dessa data importante, nesse marco do calendário eleitoral para 2022, que é o alistamento, né, que vai até o dia 4 de maio, estou aqui com a chefe do cartório eleitoral de Matão, Thalita, evento importante, né, Thalita, e agora com o quase final da pandemia, as coisas voltando à normalidade e as eleições também não ficam de fora dessas preocupações, né? É isso mesmo, é um evento, é um marco, né, decisivo para o eleitor, porque apesar de parecer que as eleições estão um pouco distantes, né, os preparativos já vêm desde o calendário que é publicado no ano anterior, mas para o eleitor mesmo, se ele pretende votar nas próximas eleições, regularizar a situação eleitoral ou tirar o título para o jovem, a data é essa, 4 de maio, é a data final. Quem é que pode fazer esse alistamento? Quais são as pessoas que estão pendentes por conta de alguma irregularidade? Como é que está essa situação? Tem que regularizar até nessa data que você falou. 4 de maio é o limite, né? Isso. O jovem, começando pelos jovens, né? O jovem que tem 15 anos, mas que vai fazer 16 até o dia 2 de outubro, que é o dia das eleições, ele pode tirar o título para votar. Então, ele tem 15 hoje, mas vai fazer 16 até o 2 de outubro, ele pode tirar. Não é obrigatório o voto, é facultado. E até os 18, sim, é facultado. A partir dos 18 é obrigatório. Então, ele tem que tirar o título pela primeira vez. Além disso, a gente tem ainda os eleitores que estão com alguma irregularidade no título para a gente poder fazer a revisão desse cadastro ou a transferência, o eleitor que está morando aqui em Matão ou em Dobrada e tem o título em outro município, ele pode fazer a transferência para cá, para Matão, para poder votar nas próximas eleições, aí em 2 de outubro, aqui na cidade. Irregularidade, uma delas refere-se a não biometria, né? Pessoa que não fez a biometria. Aqui em Matão nós sabemos que tem 9 mil eleitores nessa situação, né? Exatamente. A gente tem duas situações que a gente tem que deixar bem claro. A gente tem o cadastro da biometria, que foi obrigatório em 2019. Desse universo que a gente tinha de eleitores, a gente tem 9 mil eleitores que não cadastraram a biometria. Esses eleitores, se não regularizaram até hoje, eles não poderão votar, né? Esse é um ponto. Aqueles eleitores que foram cancelados em 2019, mas procurou o cartório e fez uma revisão no seu título eleitoral, apesar de não ter feito a biometria porque ela ficou suspensa por conta da pandemia, ele vai poder votar. E os eleitores que tiraram o título nesse período de pandemia e não coletaram a biometria, eles poderão votar também. Por quê? O motivo deles não terem a biometria é a suspensão da própria Justiça Eleitoral. O TSE suspendeu a nível de Brasil a biometria e por esse motivo não foi coletada a biometria. Não é por aquele motivo do eleitor de 2019 que não compareceu quando era obrigatório. Então, são duas situações. O eleitor ele pode entrar no site do TSE, a linha atendimento, autoatendimento e consultar a sua situação eleitoral. Para que ele possa votar, a situação tem que estar regular. Caso a situação esteja cancelada ou suspensa, ele precisa entrar em contato com o cartório para saber as orientações para que ele possa regularizar o título até o dia 4 de maio e poder, então, votar nas próximas eleições. Estando regular ou suspenso é fácil de visualizar no site. Sim, ele consulta pela situação eleitoral. Ali vai aparecer se a situação está regular, cancelada ou suspensa. Se ele não fez a biometria, ainda é possível, então, fazer essa regularização, essa atualização. Isso, se ele não fez a biometria lá em 2019, é possível ele regularizar hoje até o dia 4 de maio. E então, mesmo sem fazer o cadastro da biometria, por ele estar suspenso, ele poder votar nas próximas eleições. A Justiça Eleitoral não sinalizou se essa biometria vai ser retomada nesse período. Não, não vai ser retomada, não teve nenhuma sinalização e até onde a gente sabe, ela não vai ser retomada. Até onde a gente sabe é que as próximas eleições a gente terá votação com biometria e sem, a gente chama de votação híbrida, para aqueles eleitores que lá em 2019, até o início da pandemia, né, não só 2019, mas a gente coletou a biometria até o início de março de 2020, né? Então, para esses eleitores que fizeram a biometria até início de 2020, eles votarão com biometria. E para os eleitores que regularizaram o título ou fizeram o título pela primeira vez nesse período de pandemia e não coletaram a biometria, eles votarão sem inserir ali a digital, sem a biometria. Tá? Então, tem aí uma notícia de que os eleitores que não fizeram a biometria não poderão votar. A gente tem aí, como eu já expliquei, essas duas situações. Ele pode, né,
Desde que ele regularize, é isso? Isso, ele pode, desde que ele tenha feito nesse período de suspensa e tenha regularizado a situação. E esteja regular lá no site, é só consultar. Você falou sobre os eleitores jovens, né, não são obrigados a votar, mas como é que está esse movimento? A gente está com bastante campanha aqui no município, né, para incentivar esse jovem a votar. A gente não só no município, mas a gente vê o TSE mesmo fez uma parceria com alguns artistas, né, para poder incentivar o jovem mesmo a votar, porque a gente tem, historicamente, um desinteresse do jovem em tirar o primeiro título quando ele ainda é facultado, né? Então, existe uma campanha a nível de Brasil, alguns artistas estão, por si só, sem o convênio com o TSE, fazendo essa campanha, incentivando o jovem a votar. Em Matão, o cartório eleitoral está em parceria com o Instituto Terroir, fazendo um trabalho nas escolas, e também o Instituto Pro Estudar também está com uma campanha com o jovem, para que ele tire o título e possa votar, mas não só poder votar, não é a questão, eu vou ali dar o meu voto, é a questão mesmo do exercício da democracia, ele poder, porque o jovem ele tem o poder de decidir, né? E já desde o início aqui da adolescência, a poder participar desse meio político, de entender o que é política, né? E fora isso, fora esse exercício da democracia, a gente tem ainda a questão de faculdade, o jovem vai fazer matrícula na faculdade, ele precisa estar com o título regular, ou então algum trabalho, estágio ou trabalho que ele consiga, mas que não consiga ser empregado efetivamente, porque ele está sem o título. Hoje a gente tem vários jovens que procuram o cartório porque não consegue a contratação por conta do E-Social, que exige que ele tenha o título de eleitor. E após 4 de maio, até o final do período eleitoral de 31 de outubro, né, a gente fica com o título suspenso. De forma nenhuma ele vai conseguir um número de título eleitoral. Então, ele pode ser prejudicado aí nessa questão de contratação, seja em estágio ou emprego, ou também na faculdade. Essas entidades, institutos sobre os quais você se referiu, né, eles não estão preocupados apenas em que o jovem tire o título eleitor, mas tem uma preocupação com a formação política deles, né? Exatamente, essa é a preocupação que a gente tem cada vez mais tentado trabalhar com o jovem, que o jovem precisa se interessar. A gente, sempre que fala com o jovem, a gente tem, assim, às vezes o adulto que está ao lado do jovem, ali dentro da mesma casa, dentro da mesma família, desacreditado na política. E o jovem, isso acaba, às vezes, contaminando o jovem, e o jovem acaba também ficando nesse descrédito, né? Colocando a política em descrédito. Mas se a gente quer mudar alguma coisa no país, a gente tem que ter uma atitude, tomar uma atitude, não dá para ser passivo diante de tudo que está acontecendo. Então é isso mesmo, a conscientização do jovem de que é importante ele participar da política. E se a gente olhar hoje o número de jovens que a gente tem hoje no Brasil, comparado ao número de jovens que têm o título, ainda é muito pequeno. Então é isso que a gente quer, não só aqui em Matão, o TSE, esse projeto com os jovens para que eles criem essa consciência política e de que participem efetivamente, ativamente do processo eleitoral. Thalita, vamos agora às inverdades. Está correndo por aí de que os idosos, né, acima da idade de 70 anos, estão impedidos de votar. Verdade ou mentira? Mentira. Após os 70 anos, o idoso ele fica facultado para votar, né? Então, ele pode ir ou não a critério dele, assim como o jovem de 16 a 18 anos, mesma situação. O cancelamento do título ele só ocorre em algumas situações, ou quando é obrigada a biometria, como a gente disse agora, e ele não fez a biometria, ou então quando ele deixa de votar por 3 turnos consecutivos quando tem a obrigatoriedade. Por exemplo, você, a gente deixou ali de votar nas 3 últimas eleições, nós teremos o título cancelado. O idoso, a partir de 70 anos, a gente não vai automaticamente cancelar o título dele, não. O que passa é, pela lei, ele ficar facultativo. Então, os idosos com mais de 70 anos podem ficar tranquilos com relação a isso. Thalita, e agora os atendimentos, né? Quase no final da pandemia, voltam a ser presenciais ou não? A gente está com atendimento presencial e também atendimento online. O atendimento presencial, a gente dá prioridade, já que a gente está com o horário ainda reduzido, que nosso horário está da meio-dia às 17 horas, a gente dá prioridade para quem não consegue fazer o online ou
enfim, para quem não, geralmente para quem não consegue mesmo, né? E para quem tem a facilidade de fazer online, a gente está orientando a que faça, porque tanto aqui quanto no online o atendimento é o mesmo, como a gente já vem frisando, que a biometria está suspensa. Então, fazendo online, fazendo presencial não quer dizer que ele vai ter a biometria coletada. Qualquer site de busca, vai lá e encontra o TSE, né? É bem simples, tse.jus.br, vai ter ali autoatendimento online, tira o seu título, revise o seu título, está bem simples, bem intuitivo. Com a pandemia, teve uma alteração do layout da página, então ele está bem mais simples agora para poder tirar. E quem precisar fazer o atendimento presencial é somente com agendamento. Como que faz para agendar? Sim, ou no site do tre-sp.jus.br, ou pelo telefone ou WhatsApp. A gente tem um atendimento de WhatsApp do eleitor, é o 16 3384 4061. Tanto ele é WhatsApp quanto fixo também, mas o atendimento da meio-dia às 17. Mensagem que você queira deixar para quem estiver nos acompanhando? A mensagem é sempre pela conscientização, né? A gente tem aí, é uma eleição que historicamente tem tido muita desinformação, então aquela pessoa que receber uma informação por WhatsApp, por Facebook, que procure saber se realmente é verdade e não se desespere, porque a maioria dessas notícias aí mais polêmicas, elas são mesmo um mito e só para mesmo criar uma polêmica aí na cabeça do eleitor.